Paz e graça, paz e graça, paz e graça a todos nossos amados, fiel irmãos em Cristo. Mais uma vez estamos no ar, no nosso programa Fé Podcast. Hoje temos como nosso convidado, nosso bem-amado pastor Batista Bernardo. Ele que vai falar de um tema, mas é um tema que necessita, né? As igrejas nos dias de hoje, falar, ensinar um pouquinho. Os imprevistos da vida. A vida tem muitos imprevistos. Hoje nós estamos aqui, também é um imprevisto da vida, né? Sei lá, nosso convidado vai nos explicar melhor. Seja bem-vindo, paz e graça, meu pastor. Obrigado, sim. Deus abençoe, servo de Deus, irmão Ângelo. Deus abençoe também o nosso querido amigo que está aí a organizar todas as condições, irmão Mateus. Amém, amém. Como está o nosso bem-amado pastor Batista? Graças a Deus estou bem e então entramos no novo ano. Amém. E estamos como todo mundo na expectativa de que algo de melhor vai acontecer, mas também acreditamos que isso vai acontecer com o nosso trabalho. Amém. Desde já felicitá-lo, feliz ano novo para ti, a tua família, o teu ministério. Obrigado, sim, igualmente. Amém, amém. Em poucas palavras, vai nos dizer quem é o pastor Batista? Quem é o pastor? Um resumo para que eu pelo menos tive o privilégio de conversar com o nosso pai nos bastidores, conheci um pouquinho dele, eu sei que vocês estão curiosos para conhecer um pouquinho, então ele vai se apresentar um pouquinho. Eu sou Batista Bernardo, sou pastor presidente da Igreja Pentecostal Pedra de Davi e sou casado, tenho 3 filhos, estou com uma linda da esposa, graças a Deus, a irmã Ana Claudete da Silva Bernardo, que tem me dado um bom suporte. E sou um homem, né? Como todos os homens de Deus, que prima pela palavra de Deus, mesmo acreditando em milagre, profecia, libertação e entre outros. Amém. Amém, amém. Eu gostaria que gostasse mais um pouquinho ao micro para facilitar. Sim, para facilitarmos uma melhor comunicação. Logo no nosso tema, meu pastor, homem de Deus, os imprevistos da vida. Nos fala um pouquinho sobre este tema, o que temos que aprender sobre esse tema, né? O que a igreja precisa entender sobre os imprevistos da vida, o que a igreja deve fazer no momento que esteja diante dessa situação. Sim, na verdade é um tema que eu escolhi olhando para o novo ano que nós temos de 2025. Amém. Porque uma das coisas que todas as instituições fazem no final do ano é o balanço. E dentro desse balanço, uma instituição, uma empresa, ou mesmo uma pessoa organizada, é onde vai ver o que ele conseguiu produzir durante o ano, quais são as metas que foram alcançadas e quais são as metas que não foram alcançadas. Os que foram alcançados, o que se fez para se chegar até aí, e o que não foi feito também, o que se deixou de fazer ou que deveria ser feito para se chegar até lá. Significa que nós, ao entrarmos no novo ano, se nós, no ano passado, por exemplo, de 2024, fracassamos e entrarmos na expectativa do novo ano, mas fazendo a mesma coisa que nós fazíamos no ano passado, nós vamos ter os mesmos resultados. Então, trouxemos esse tema de maneira a olharmos diante dos imprevistos da vida, o que nós devemos fazer para alcançar as nossas metas ou o que nós devemos fazer para enfrentar aquelas situações que estão fora do nosso conhecimento, fora da nossa agenda, fora do nosso controle, mas faz parte do processo da vida. Amém. Logo já surge a mim uma questão. Os imprevistos da vida, né? Os imprevistos. O que podemos fazer diante de uma situação que nós não temos conhecimento, nesse caso, né? Não programamos, né? De repente aconteceu, olha,
isso não estava nos meus planos, que seria para este ano. Qual é a nossa posição, qual é a nossa atitude nesse caso? Diante das imprevisibilidades da vida, que é aquilo que aparece de maneira acidental, o que primeiro devemos entender é de que há coisas que acontecem sem serem programadas por nós, são resultado nosso de algo que fazemos ou que fizemos, corrigindo, ou de alguma coisa que deixamos de fazer. Não sei se consegue perceber. Queria que fosse Agora, mais. o que é que devemos fazer diante dos imprevistos da vida? Primeiro, para você enfrentar aquilo que você não sabe, você tem que saber quem você é. Significa que diante daquilo que eu não conheço, diante daquilo que pode aparecer como surpresa, algo maravilhoso, é melhor, eu friso aqui dizendo de que os imprevistos da vida podem ser positivos como podem ser negativos. Agora, diante dos imprevistos da vida, que é aquilo que nós não programamos, devemos saber quem nós somos, olhando para as tuas qualidades, olhando para as tuas capacidades, olhando também para as tuas fraquezas. Significa para enfrentar aquilo que você não sabe, aquilo que você não contava, mas de repente apareceu no processo da vida e na tua vida. Para você enfrentar isso e ultrapassá-lo ou vivê-lo de maneira a não te destruir e destruir as pessoas que te rodeiam, você tem que saber quem você é. Porque há pessoas eram boas até terem uma conquista assim, de repente a vida mudou. E quando a vida mudou, ele também mudou. Vão olhar que o pastor Batista, que agora que tem fama, agora que tem dinheiro, não é mais aquele servo que orava muito. Aquela humildade dele era uma falsa humildade, porque ele não tinha o que os outros têm. Então, algo que surgiu de repente na vida do pastor Batista, na vida do irmão Ângelo, e essa coisa lhe mudou. Em termos negativos também, nós estamos a assistir, estamos a acompanhar no mundo pessoas que chegam a tirar sua própria vida quando se deparam com uma situação que não contava, até nem sequer pensava que vai vivê-lo. Eu estava a falar com uma irmã que disse para mim: pastor, o que eu estou a viver, nunca pensei na vida que isso deveria acontecer comigo. Eu estou a pensar em tirar a minha própria vida. Por quê? Aconteceu um imprevisto na vida dela, quando ela está a assistir alguns programas televisivos, quando acompanha algumas notícias nas redes sociais, pensa que isso só acontece nos outros e que nunca poderá acontecer consigo. E quando chegou na vida dela, a única solução que ela encontrou, o único caminho que ela encontrou é tirar a sua própria vida. Significa, para você enfrentar os desafios da vida, as situações que você não programou, não programaste ser milionário, não programaste estar acamado na cama do hospital e 2 meses, 3 meses, talvez é uma pessoa que já teve uma vida sexual ativa e tem medo agora que a esposa ou o esposo possa ter uma infidelidade. Então, enfrentando-se com essa nova realidade, você tem que saber quem você é. Muito bem. O pastor acabou de explicar, fez aqui algo que é verdadeiramente muito preocupante. Existem cristãos, nesse caso, né? Pastores até, já houve casos, se calhar já chegaste também de ouvir, pastores que tiraram a sua própria vida porque tiveram diante de uma acusação, uma coisa que não foi programada. Nesse caso, qual é o posicionamento, qual seria o posicionamento dessa pessoa diante de algo que não programou? Suponhamos, né? Esse ano seria um ano em que eu poderia divulgar mais a placa da minha denominação, poderia expandir mais o evangelho. De repente surge uma calúnia que o irmão Ângelo fez A e o B, e eu já não vejo que não há solução para mim. A única solução mesmo é tirar a minha vida, porque já macharam a minha reputação. Pastor,
qual seria o nosso posicionamento diante dessas coisas? Tipo, não programamos e aconteceu. Qual seria o nosso posicionamento? Primeiro, buscar a Deus, recorrer a um psicólogo, coisa do gênero. Qual seria o nosso posicionamento? Obrigado, servo de Deus. Uma pergunta bem colocada. Eu, na minha última mensagem do ano 2024, eu disse assim à minha igreja: a grandeza tem preço. Qual é o nosso problema no cristianismo e também no mundo? Nós temos referência de pessoas, queremos ser igual a elas ou queremos ter o sucesso que eles têm, mas nós não queremos passar no processo que elas passaram. Eu disse assim no povo da nossa igreja e agora digo para você que nos acompanha. É fácil dizer eu quero ser o José da família, porque você, ao falando quero ser o José da família, estás a olhar logo no trono que o faraó vai te dar. Mas se esquece da inveja dos irmãos, se esquece do poço, se esquece da mulher de Potifar, se esquece da prisão, os teus olhos ficam apenas fixos aonde? No trono. É aí quando acontece o que você não programou, como sempre declaraste, quero ser o José da família, quero ser o José da família. Agora vem o teste de ser José e você cai dentro desse teste. Há pessoas que criticam muitos grandes e eles só criticam porque eles ainda não conseguiram chegar até naquele patamar. O que o querido irmão acaba de dizer, tem um amigo pastor, o profeta Alexandre, ele passou numa difamação dessa. Disse: homem de Deus, eu antes acreditava muito quando fala aquele homem de Deus e assim, eu acreditava logo, mas agora eu estou a ver, estou a passar pelo mesmo processo que esses homens de Deus estão a passar. Veio uma irmã, primeiro queria de mim, e depois ela mudou de que eu deveria lhe dar algum dinheiro para não divulgar uma mentira. Então eu, com medo de manchar o meu nome, dei a primeira vez, afinal abri porta para ser o banco da irmã. Eu estou a ser chantageado, homem de Deus. Se tivesse caído, eu deveria te falar. A irmã não tem foto, não tem nada. O problema é que ela está a dizer: eu vou te manchar a tua imagem diante da tua igreja. E hoje, eu já estou 6 meses a sustentar essa pessoa. Meu Deus. Eu disse: servo de Deus, pague o preço. O problema está com. Hoje estão a falar mal do profeta, do pastor Batista, e eu estou a apoiar. Amanhã, quando isso acontece na minha vida, eu vou me colocar na pele dele. Então, nós não devemos ser rápidos em julgar os outros. Até o Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, o tempo que viveu na terra, não se colocou como juiz. Não se colocou como juiz e não nos deixou também para sermos juiz das pessoas. Então, respondendo de maneira clara a tua questão. Muitas das vezes, a nossa reação é negativa, porque na verdade, como o nosso tema diz, é um imprevisto, é algo que você nunca pensou que vai acontecer consigo. Você sabia que tem alguém que começou o ano sem as 2 pernas, mas no ano passado, em janeiro, fevereiro, entre outros meses, estava bem, vítima de um acidente. E ele já passou uma etapa da vida que olhou para um aleijado e disse: você é aleijado. E zombou-se daquela pessoa. E hoje ele se vê na cadeira de rodas, está a imaginar o mal que ele um dia fez e vendo que aquela situação, aquela condição que um dia zombou no outro está a acontecer na vida dele. Imprevisto da vida é você entender que enquanto tiveres em vida, tudo pode acontecer. Enquanto tiveres em vida, você pode superar as situações negativas, você pode vencer a miséria, você pode vencer os desafios que estão no teu destino. Mas também é possível você decair, é possível situações negativas vierem. Então, por isso que eu disse, o primeiro ponto para você enfrentar os imprevistos da vida é de conhecer quem você é. Bem. As pessoas se envergam com facilidade, tentam tirar a própria vida, tentam destruir, até o problema não lhe destruir, mas ele mesmo é que vai se destruir sozinho. Por quê? Ele não se conhece, ou se conhecia, já não está a reconhecer quem é esse homem que está a enfrentar essas situações. Homem de Deus, eu já passei nisso, em que eu estou a dizer, não, aquele Batista que eu conheço não é esse Batista que está a viver essas situações. Porque o Batista que eu conheço é um homem
que resolve o problema, mas esse Batista que eu estou a ver agora é um homem incapacitado para dar resposta a essa situação. Sabe o que é que Deus me ensinou? Não. Me ensinou a respeitar o tempo e o processo da vida. Muito forte, muito forte. Me ensinou a respeitar o tempo e o processo da vida. A vida, amados, não é uma linha reta. A vida tem altos e baixos. A vida tem curvas e contracurva. A vida tem positivo e negativo. A vida tem momentos bons e tem momentos maus. Quem diria anteriormente que o nome, por exemplo, estou a entrar na política dos santos, não seria nos dias de hoje um nome pesado como foi anteriormente? Quem pensava? Ninguém. É da mesma maneira também que não se pensava que alguns nomes que hoje estão a aparecer deveriam aparecer. Como disse, imprevisto da vida devemos olhar tanto para o bem, tanto para o mal. Então, é para você entender que você que tudo vai mal na tua vida, as coisas podem melhorar. E você que tudo está bem na tua vida, seja cauteloso e não zomba, não pisa ninguém, porque você amanhã também poderás passar nesse tipo de situação. Eu digo assim, fiquei meio como para mim foi uma lição das expressões que o pastor acabou de usar, algumas palavras aqui, foram muito comoventes. Quanto a essa questão, eu vou passar para uma outra questão. Como eu devo me preparar para que esteja pronto, né, para outros desafios? Falamos como é que podemos estar diante desse desafio. De repente nós não preparamos algo e aconteceu. Agora, como é que eu posso me preparar? Eu sei que a vida ele consiste em altos e baixos, conforme o pastor acabou de falar. Como é que eu devo me preparar para estar preparado para o bem e o mal? E se tiver o bem, como é que eu faço? Se tiver o mal, qual é a minha posição? Que acabaste de falar. Então, como é que eu posso me preparar para os desafios da vida, né? Seja lá qualquer área também, como é que eu posso me preparar para este desafio? Glória a Deus, uma pergunta muito inteligente e muito pertinente. Amém. O segundo ponto, para eu enfrentar as situações que eu não previ, que não foram profetizadas, que não foram programadas por mim, eu tenho que contar sempre com Deus que tudo sabe. Eu não sei tudo, mas eu tenho um Deus que sabe tudo. Diz um reverendo que eu admiro muito que Deus não é um Deus que pensa em tudo, é um Deus que sabe tudo. Quer dizer que aquilo que vai ser uma surpresa para você não é surpresa para o teu Deus. Então, amado, de maneira que o mundo está hoje, de maneira que os tempos estão hoje, está muito difícil viver sem Deus. Nós precisamos caminhar com Deus. Há um texto da Bíblia que eu gosto muito, olhando para os imprevistos da vida, é Gênesis capítulo 21, a partir do versículo 14 em diante. Abraão, quando despediu Agar e Ismael, preparou alimento, preparou os recursos que eles deveriam usar durante a viagem. Da mesma maneira que cada um de nós, no seu programa, está a olhar os recursos que ele tem para poder enfrentar o ano 2025. Mas a Bíblia vai narrar que no caminho a água acabou, a alimentação acabou. E o que aconteceu? Agar estava a chorar. E o choro da Agar era de quem não quer ver o filho a morrer. Mas eu, quando vou no choro de Ismael, Ismael não está a chorar para morrer, está a chorar porque precisa comer. Então, os choros são dois tipos. Agar está a chorar porque não quer ver seu filho a morrer e dá uma distância para ir chorar. Ismael está a chorar e está numa situação muito complicada da vida, está com muita sede, com muita fome, pronto a largar da vida, mas ele não está a chorar sabendo que vai morrer, está a chorar sabendo de que tem um problema que precisa ser resolvido. Uau. O problema, o que aconteceu que me admira nesse texto, é que Agar está a chorar, Ismael está a chorar, mas Deus ouviu o choro de Ismael
mas ele foi falar com Agar. Por que Deus ouviu o choro de Ismael? Porque em Ismael tinha o sangue de Abraão. Abraão é o homem que tem aliança com Deus. Significa que diante dos imprevistos da vida, diante dos momentos maus e bons, caminha com Deus que tudo sabe. Amém. Deus, como Criador, ele na verdade caminha com todo ser humano, lhe conhecendo ou não, lhe adorando ou não. Mas há coisas que Deus só faz na vida dos seus filhos, naqueles que aceitaram o senhorio de Cristo, naqueles que têm um compromisso com Ele, naqueles que estão a andar com Ele dentro da obediência, dentro dos seus princípios. A esses, Ele vai lhes ajudar nos momentos difíceis e lhes dar a capacidade de ultrapassar essas situações. E a Bíblia é repleta desses exemplos. Daniel é uma pessoa que Deus exaltou muito na Babilônia. Os inimigos se levantaram, mas a palavra de Deus declara que atiraram ele na cova dos leões. Ele também não pensava. Pela posição que lhe deram, Daniel nunca pensou que um dia será jogado na cova dos leões e foi parar onde ele nunca pensou. O que aconteceu? Aonde foi parar, Deus que ele sempre orou, Deus que ele sempre serviu, esteve com ele naquele momento difícil. Então, amado em Cristo que me acompanha, e servos de Deus, diante dos bons momentos que não programamos, diante do sucesso que não programamos, e diante dos fracassos e situações que não programamos, tenha consciência de que você tem um Deus que tudo sabe e que Ele vai fazer alguma coisa para te tirar naquela situação, como Ele fez com Ismael. Uau! Assim, agradecer já desde já ao pastor pela essa sábia e linda resposta, né, desse tema. Meu pastor, eu queria saber alguma coisa. Quanto ao posicionamento de certas pessoas diante daquilo que estava previsto para acontecer e não aconteceu. Vou chegar lá até onde eu quero falar. Eu sei que tivemos a falar isso nos bastidores, então eu trouxe novamente aqui para, se calhar, aquilo conforme eu aprendi, os nossos irmãos também querem aprender. Houve casos do gênero que eu também vivi isso, em que certos homens de Deus chegaram profetizando: olha, esse ano vai ser um ano de sucesso. Antes de terminar esse ano, você vai atingir a meta A, vai atingir a meta B, vai atingir a meta C. Mas só que o ano não termina. Nem a B, nem a A, nem a C, nada. Existem pessoas que receberam profecias do gênero e acabaram por não se realizar as mesmas profecias. Hoje essas pessoas não dão crédito nas profecias. O tema é o imprevisto da vida. Se calhar há alguma coisa que aconteceu aí. Então, homem de Deus na qualidade de pastor, pode nos dizer quais são os imprevistos que faz com que muitas profecias não se cumpram, nesse caso, né? Ou veio da boca do homem, ou veio da boca de Deus, ou o processo deve... Uma coisa assim, né? Porque se calhar tem muita gente que ouviram profecias e até agora não estão a ver. Então precisam ouvir um pouquinho daquilo que é a orientação do pastor, porque estamos a falar do imprevisto da vida. Se calhar aconteceu algumas coisas que fez com que a profecia não se cumprisse, né? Na qualidade de acalmar o ânimo de quem espera, porque é mais ansioso aquele que espera do que quem promete. Então, esteja à vontade, homem de Deus, esteja à vontade. Obrigado. Na verdade, eu vou colocar em duas vertentes e respondendo bem essa pergunta, creio sendo a mais importante do nosso programa. Amém. Deus seja louvado por isso. O primeiro ponto que eu quero tocar, eu aprendo muito com Ezequias, quando o profeta Isaías lhe deu a profecia para ele colocar em ordem a sua casa, porque Deus lhe revelou que aquela doença o mataria. E o profeta deu a mensagem. Algo maduro que eu vejo nesse servo de Deus é que ele rejeitou a profecia que lhe foi dado por Deus. Okay. E foi nesse ponto que eu acabei de falar, olhando naquilo que ele é e no Deus que ele conhece, recorreu a ele, foi chorar.
de que lembra do bem que eu já fiz, lembra das coisas Amém. que eu já fiz e eu não aceito, e vê que Deus manda o profeta regressar para mudar a profecia, mas se ler uma outra parte da Bíblia, vai dizer que se conhece um profeta pelo cumprimento das suas profecias. Então, depende do contexto que você vai colocar a sua profecia. Amém. No primeiro ponto, é que nem sempre uma profecia que te foi dada não se cumpriu, ela é falsa. Não. Nem sempre aquilo que o profeta falou que vai acontecer na tua vida e não aconteceu é culpa do profeta. Segundo ponto importante, respondendo essa questão. Nós, os pastores, os profetas, estamos a ser responsáveis pela frustração das pessoas. Ok? Nós estamos a ser, e daqui a pouco já explico, amados pastores, antes que me julguem, estamos a ser responsáveis pela frustração das pessoas. É por isso que no final do ano é o pastor que comprou nova casa, novo carro, e o membro que ele fez o programa e declarou, até a própria igreja não mudou nada. Por quê? Porque o pastor me ensinou, me deu apenas revelação, mas não me ensinou o processo e o que deve ser feito para me chegar nesta bênção que me foi profetizada. Bem. Por exemplo, um irmão que recebeu a profecia que vai ter emprego e esse irmão não tem nenhuma profissão, não precisa mais uma outra pessoa para vir te falar que Deus tem que fazer um curso. Hoje tem todo tipo de formação. Quer dizer, o irmão está à espera que a profecia se cumpra de maneira mágica. Até o diabo é feitiço, vai te dar, mas aquele dinheiro tem que vir por uma cobra, um meio. Amém. Quer dizer, o mundo espiritual, para te dar alguma coisa material, tem um processo que ele tem que obedecer, e esse processo está dentro do princípio espiritual. Então, o irmão espera receber o casamento, a irmã espera receber o casamento que lhe foi profetizado, não sabe se preparar, não sabe meter make-up, pelo menos só para mudar um pouco a cor, uma maquiagem, não sabe se preparar. Às vezes o marido dela está mesmo ao lado, mas não está despertando nenhum interesse. Quer dizer, as pessoas não se preparam para receberem a bênção que lhes são profetizadas. E o pastor também, em vez de lhe mostrar de que essa profecia que estou te dar, para ela se cumprir, você precisa orar, você precisa fazer isso e aquilo para nós chegarmos nessa profecia. Eu disse uma das mensagens que eu preguei em minha igreja, a última mensagem de 2024, eu disse, não basta apenas termos meta, temos que ter método. E não basta apenas termos método, mas também temos que olhar para os recursos que temos para que aquilo que queremos que aconteça na nossa vida venha a acontecer. Então nós estamos a dizer, Deus vai te abençoar e Deus vai operar sim. O pastor está mandando os filhos dele lá fora, estão a se formar e quando voltarem são os futuros engenheiros, futuros doutores. E no filho dos outros profetizou a pena que vai acontecer, eu estou a te ver, você vai virar engenheiro. E esse irmão aqui não tem capacidade, não tem ninguém que vai lhe pagar uma formação, um curso, e ele vai esperar sempre a profecia dele se cumprir. Escuta uma coisa, amados em Cristo. Deus Aproveita usar essa nossa é um câmera, Deus tá? justo. Amém. O que acontece para Deus? Se tivermos numa empresa, o pastor Batista ora muito e fala muito em língua, é muito espiritualista. E tiver dentro da empresa alguém que é ímpio, mas é um bom profissional, o patrão vai preferir ficar com aquele profissional do que ficar com Batista, mesmo sendo pastor e filho de Deus, que a única coisa que ele sabia falar em língua. Significa que não é Deus que não quer te abençoar, é você que não conhece o processo da bênção na tua vida. Uau, muito forte, muito forte. Tens que saber valorizar o processo da bênção. José se tornou governador, como disse um dos exemplos. Aprendeu a ler. Não chegou logo no palácio. A Bíblia declara que na casa de Potifar administrou bem a casa. Um bom administrador. Foi na prisão, começou a administrar bem a prisão. E quando chegou no trono, teve uma boa administração, porque ele já teve experiências disso. Como é que Deus vai te dar algo que você nunca se preparou para tal? Se você se tornou em alguma coisa que
não estava no teu programa e essa coisa é de glória, significa que você vai ter que procurar conhecimento para manter aquilo que você conquistou. Amém. Deixa-me organizar. Existem coisas para chegar na nossa vida, nós precisamos ter conhecimento. Existem coisas para chegar na nossa vida, nós só precisamos do poder, de um meio, de um canal, de uma influência. Nós vamos chegar lá, mas para se manter lá vamos precisar de conhecimento. Então tem profecia, não é que Deus mentiu, não é que o pastor mentiu, é que a própria pessoa não fez o que deveria ser feito para que aquela profecia se cumprisse. Imagina se eu fosse os Ezequias, o profeta já falou, vou morrer mesmo, vou fazer já meu testamento, vou organizar e vou. Mas ele voltou e foi orar. Só que no sentido positivo deveria ser, nós todos deveríamos ser Ezequias. Te profetizaram, vais casar, estou trabalhando no meu casamento. Já fui aprender como se engoma, como se cuida do marido. Vou aprender a cozinhar outros tipos de prato, ingredientes para me temperar o meu casamento. Porque o problema às vezes não é casamento que vai chegar. É esse casamento que te profetizaram fazer apenas 2 anos, 3 anos e se desfez. Mas vão te dizer, é o marido da tua profecia que acabou de te abandonar. Então, pastores, não vamos ser irresponsáveis de dizer esse ano o Senhor vai te dar, esse ano o Senhor vai te abençoar e no final do ano o único que foi abençoado é o pastor, o membro não. Mostra mesmo, meu filho, tens que trabalhar, meu filho, tens que fazer isso. Eu tenho um líder da juventude da Igreja Adonai que eu admiro muito, que é o pastor Leonido Barbas. É um jovem servo de Deus, ele lidera a juventude. O que eu amo muito nesse jovem servo de Deus? A juventude que está com ele leva em oração, mas ele paga cursos, ele forma a juventude. E esses jovens que estão sendo formados dentro da igreja acabam se tornando empresários, trabalhadores que depois estão a trazer dízimo, oferta e se tornam estáveis dentro da sociedade. Sabe o que os outros jovens de outras igrejas fazem? Jejum daqui, jejum de lá, programa de oração, vigília, monte, entre outros, os jovens estão sempre miseráveis. A minha igreja também é essa, oração, oração. Não vai mudar a vida desse jovem. Então, na juventude, então as profecias, meu Deus, esse te profetiza, aquele te profetiza, e como já 3 pessoas te falaram a mesma profecia, é de verdade, eu estou à espera. E nunca está acontecendo. Por quê? Porque você não quer fazer o que deve ser feito para você chegar aonde você deve chegar. Tem pessoa que não luta pelo destino que ele quer. Tem pessoa que não luta pela vida que ele quer. Tem pessoa que não trabalha pela vida que ele deseja. A única coisa que ele tem na mente dele é aquela vida, mas ele não trabalha para ser merecedor daquela vida que ele tanto está a desejar. 2025 não deseja a pena. Trabalha para que aquilo que você projetou, aquilo que você sonhou, se torne uma realidade. E quando acontecer, você dizer, não é fruto de uma casualidade, é fruto do meu trabalho. Amém, amém. Eu vou aplaudir. Para quem acompanhou a explanação, temos mesmo que aplaudir. Porque esse seria o pensamento de muitos líderes dentro da igreja. Eu disse que a minha igreja também é essa. Não só a minha igreja, como muitas outras igrejas, não investam na formação da juventude. Existem muitas igrejas, desde já vou aproveitar as câmeras para... lá vai o meu apelo. Líderes, pastores, formam mesmo. Não nos obrigam só a orar, jejuar, obedecer, ficar na igreja. Vêm todos os dias nas atividades, mas vossos filhos estão a estudar fora. Vossos filhos estão a se formar. E amanhã, na igreja, o único formado é teu filho. Qual seria a tua palavra? Olha, aquele irmão que está ali é burro, não estudou. Aquele aí matumbo. Matumbo como? Eu falo isso, pastor, porque é uma coisa que antes de nós estarmos aqui, eu tive com o nosso produtor, o nosso boss, e falamos coisas do gênero. Eu não coloquei em outras pessoas, coloquei na minha pessoa. Pelo tempo de ministério que eu tenho, pelo tempo que eu tenho na igreja, por aquilo que eu já fiz na igreja, até o próprio boss, né, o CEO, o nosso produtor, ele disse que você merecia uma formação da tua igreja. Você merecia aquilo da tua igreja.
E o pastor acabou de trazer isso. Isso é uma verdade, é uma realidade. Eu acredito que por tanto tempo que eu tive, eu fiquei cego. E eu não fui olhando isso. E quando ele me falou aquilo, despertou uma curiosidade. Não, até chega a ter razão. E o pastor acaba de falar isso. Verdadeiramente, pastor, estamos a passar mal. Existem igrejas que nos obrigam, nos ocupam ao mesmo tempo, né? Nós não estamos aqui querer tocar, mas é um sinal para despertarmos as pessoas dentro da igreja. Jovem, você vai casar, você vai ter carro. Não nos ensinam como faço para casar. Vou ter carro, onde é que eu vou começar? Porque eu sempre falo nas pessoas, não vamos nos obrigar, tipo, olha, você vai ter uma empresa. Como é que começa uma empresa? Tenho que verdade, aprender. servo de Deus, não te cortando a palavra. Esteja à vontade, pastor, esteja à Numa vontade. igreja nós temos vários departamentos, vários ministérios. Mas o que acontece? É que todos os ministérios querem seguir o ritmo dos outros ministérios. Vê que o Ministério das Mulheres, o Ministério da Juventude, o Ministério não sei se é mais que todo mundo tem sempre programa de oração, mas não tem programa de formação para as mulheres, programa de formação para a juventude, que é o caminho que vai levar ao desenvolvimento das pessoas e também, consequentemente, da própria igreja. Isso é uma outra doença a mais. É por isso que é uma igreja que está há 5 anos com vários, todo tipo de programa que já existe, já fizeram, mas não estão a progredir. E um ponto que tocaste muito importante, eu no ano passado, algo que chocou o mundo, né, em memória, quando morreu esse músico Caleb. Há algo que chocou no meu espírito, embora todo mundo estava a criticar o que aconteceu, mas Deus me fez entender algo. É o espírito de miséria que levou o servo de Deus. As igrejas hoje, até dentro da igreja, o ministério do louvor está a ser abandonado e banalizado. Os músicos dentro da igreja, nós os queremos dentro da igreja, e às vezes a remuneração ordenada do pastor é 600 mil, 800 mil, e a pastora agora está a tirar 1 milhão de kwanza. Os outros obreiros, 200 mil, entretanto. O músico, 50 mil kwanza, 20 mil kwanza, 30 mil kwanza que ele está a levar. E o músico acaba fazendo outras coisas porque ele dificilmente consegue servir Deus a tempo integral dentro da igreja. Desculpa, sou pastor, e a igreja, eu falo isso por experiência própria, conheço isso, que não recebem nada. Certo. São obrigados, são proibidos sair da igreja e cantar numa outra igreja. Mas também não mantém. Não mesmo. Falo isso por experiência própria. A vida financeira desses músicos. O que vai acontecer? É que todo mundo vai desenvolver, menos o grupo de louvor. E vai lá nossas críticas, eu já vi muitos pastores. Os do louvor não dão oferta. Não. Os do louvor não dão oferta, vocês não investem. Ele tem que ter um tempo de ensaio, por exemplo, 3 horas, 4 horas de ensaio. Mas, quando chega em casa, tem fome com a família, tem dificuldade. Os pastores não investem neles, mas cobram deles. Aí nós todos vimos e apontamos, mas é espírito de miséria que o levou. Teve que fazer outras atividades fora, de cantar fora, e deu aquilo que deu. Os músicos que deveriam despertar para dizer assim, pastores valorizam os músicos. Se esse irmão tivesse uma vida estável, acredito que não deveria perder a vida como perdeu. Então, amados pastores, não orem só pelos vossos obreiros, não só falo dos músicos, dos pastores que estão a caminhar convosco. Ajude-os mesmo financeiramente, porque nos vossos filhos vocês não estão a dar apenas oração, vocês estão a dar formação, vocês até estão a dar a capacidade de uma formação no exterior. Então vamos investir nisso. Há um profeta que eu admirava muito, pode haver crítica, mas essa parte eu acompanhava, a parte positiva, em memória também o T.B. Jones. Eu vi ele ajudar muitas famílias, formar muitos jovens. Essa é a obra que nós queremos fazer dentro da igreja. Não só cobrar das pessoas o que tem que fazer em benefício, porque a igreja agora ficou tipo uma empresa em que o beneficiário é só mesmo o pastor. E as ovelhas, os irmãos e os outros servos de Deus que estão a vir, só estão lá para contribuírem para o avanço da vida do pastor e não para o avanço da tua vida. Irmão, se você está numa igreja desse, com todo respeito, pode sair lá. Se é também na minha igreja, pode correr. Vai numa outra igreja onde vão apostar em você,
aonde vão te formar, aonde vão apostar na tua vida. Porque eu digo assim às pessoas, o céu é para Deus. O céu, Deus só nos colocou nesse plano de irmos para o céu por causa do pecado. Mas o que Ele nos deu é a terra, dominai. E para nós dominar, temos que usar a ciência, temos que usar a inteligência, temos que usar os recursos da terra. Porque o pastor ora, mas ele usa os recursos da terra para mudar a vida dele. Então, por que você só quer mudar a tua vida com a oração? E por que nós queremos mudar a vida dos outros também com a oração? Não cometa esse erro. Esteja num lugar que vão investir em você. Eu sei que talvez faltou alguma coisa, mas Deus te abençoe. Amém, amém. Eu vou aplaudir novamente, vou aplaudir porque palavras e momentos esses merecem um tempo extra. Nós estamos mesmo já no tempo, mas eu não vou querer cortar agora, porque as boas coisas merecem momento extra. Mas eu ainda vou aplaudir. Eu peço à produção que aplaude, pelo menos, honrando. Deus abençoa muito o teu ministério, abençoa a vida do pastor, pela visão que tens. Se fosse eu, com o meu ministério, eu ia falar assim, fogem de todos os ministérios, mas menos do meu. O meu é verdadeiro. Mas eu não pude notar isso nem um pouco na intenção das tuas palavras. Mostra que mais do que liderar a alma, é fazer acompanhamento à alma. E isso é muito essencial, muito essencial. Eu louvo a Deus por isso. E eu também vou já, desde já, passar. Manos, aonde não és bem... Não pode olhar. E outra coisa, até já não vou esquecer o que tinha que falar. Eu vou passar a palavra para o pastor. E muitas das vezes, meu pastor, há músico que desperta essa curiosidade. Ele vê que os imprevistos da vida que estão por vir não vai de acordo à realidade que ele está enfrentando na igreja. Só cantar, chegar em casa, não tem pão, amém. Não sim, tem vai água. temer pelo seu futuro. Sim. Amém. Então, e eles abandonam, vão cantar no outro sítio. Uau, Deus abençoa, porque surgiu aqui uma questão. Abandonam e a igreja consideram essas pessoas como se fossem rebeldes. Outros cantam músicas do mundo. E uns vão cantar músicas seculares, né, que nós chamamos música, e são severamente criticados. Tempos atrás tiveram a criticar nosso amado irmão Bambila, mas a igreja não pagava para ele. Eu tive o privilégio de conversar com ele numa das entrevistas na atividade em que eu fui, o show da virada, e ele falou comigo a mesma coisa. Antes éramos muito criticados, mas agora deram conta que nós estamos apenas a trabalhar para o evangelho. E essas coisas, pastor, me explica bem a situação dos outros pastores, né? Que têm maltratados o jovem quando despertam. Vejam a dinâmica, o imprevisto da vida. Se eu permanecer aqui, não tenho sucesso. E decidem sair e seguir a música. Então a igreja critica severamente esses irmãos. Que palavra tens a nos dizer concernente a essa situação, meu pastor? Obrigado. Na verdade, despertaste uma luz muito grande em minha mente de algo que eu penso como tema um dia de uma obra literária minha. E nós estaremos eu vou falar para acompanhar isso. Sobre a idolatria dentro da igreja. Amém. Falando da idolatria dentro da igreja, eu entendi uma coisa que está acontecendo no tempo de hoje. A igreja, os crentes estão a ser pior do que um partido político e pior do que uma partida, um time de futebol. Nós estamos a ir além disso. Porque dentro da igreja nós somos apartidários, nós temos partido. Por exemplo, nisso que colocaste, se o irmão despertou e deu conta de que nessa igreja a minha vida não vai avançar e eu temo pelo meu futuro, eu temo pela minha vida. E às vezes também o pastor, o líder é bom, mas o elenco que trabalha com ele está a sufocar minha vida. Então eu preciso estar num lugar que garante o meu futuro e que também me dá a liberdade de exercer a graça que Deus colocou dentro de mim, de maneira a produzir fruto. Só que ao sair dentro desse círculo, você vai ver que aqueles que amam mais o pastor do que o próprio Jesus, eu digo, os crentes desse tempo, é capaz de matar por causa do nome do pastor, mas não é capaz de morrer em nome de Jesus. É por isso, na minha mensagem do princípio do ano, eu disse que existem 3 pessoas nesse mundo. Tem aqueles que têm uma causa para viver, tem aqueles que têm uma causa para morrer e tem aqueles que têm uma causa para matar.
E eu disse aos meus obreiros e ao povo que nos acompanha de que nós temos uma causa como cristianismo para viver e é uma causa também para morrer, não para matar. Só que o que está acontecendo dentro das nossas igrejas? Nós somos capazes, ou melhor, vivemos para o pastor e para o nome da igreja mais do que para Cristo. Porque se o pastor Batista sai dessa denominação para outra, ele já está desviado e ele não é nosso. E um grupo de pessoas se fazem logo inimigo dele. Aham. Praticamente estamos a ser pior do que os políticos. Que se você tem liberdade de pensamento para dizer que isso é errado, a igreja e o corpo de pastor tem que estar acima de ti porque você é um rebelde, para não dizer você é um revolucionário. Mas na verdade não é revolucionário, é a liberdade que você teve de entender de que aqui não vai caminhar bem. E a líder, você sabe que eu posso permanecer, as coisas nunca vão mudar. A única maneira de eu mudar a situação da minha vida não é tentar mudar esse círculo, esse sistema que já está dentro da igreja. É eu me afastando para ver um outro lugar, uma outra realidade que talvez vai me acolher. Sabes que nós perdemos muitos cantores para o mundo, que às vezes até não estão mundalizados. É mesmo só estão a procurar o pão nesse show, nessas atividades, mas eles têm a essência do evangelho e na verdade são servos de Deus. Um servo de Deus quando sai na tua igreja, ou um músico, um cantor quando sai na tua igreja, não quer dizer que se desviou, tem que ir na disciplina e já não tem mais Deus, porque ele já veio com essa graça dentro da tua igreja. Eu digo assim, ainda hoje falei disso em nossa igreja, cortaram o cabelo de Sansão, só se esqueceram que cabelo cresce. Se cortassem a cabeça, estava bem. Então você vai me tirar em frente da liderança de um departamento, só que eu tenho meu dom. E aonde eu for, o meu dom vai funcionar. Isso é para a minha igreja. Eu saí numa denominação, as pessoas, tá acabado, tá acabado. Assustaram, eu estava nas lundas, estava na Lunda Norte, na Lunda Sul. Libertação, meu irmão. Assustaram, o projeto Pedra de Davi começou. Pensa, vai sofrer, eu disse, meu irmão, tem patrocinador que está a vir com 2,5 milhões, com 1 milhão, com... Mas esse homem, foram mesmo falar na minha esposa, destruir teu marido é como? Não entra em depressão, não fica abalado, não fica, eu disse, não, eu me conheço. Se você me tirar nesse lugar e eu ir num outro lugar fazer a mesma coisa que eu fazia nesse lugar, vou ter o mesmo resultado. Então, o facto de sair na tua igreja não quer dizer que o dom dele ficou na tua igreja, não. Você vai lhe admirar porque ele vai fazer a mesmíssima coisa. Servo de Deus, tenha essa liberdade. Amém. Quando vê que um círculo de pessoas, ou mesmo lugares, sufoca o teu crescimento, sufoca a tua liberdade, porque ser cristão não é ser burro, não é ser analfabeto por causa da fé. Porque hoje está-se a usar a fé para manipular as pessoas, para dominar as pessoas, e o pastor se torna o senhorio e não Cristo que é o Senhor dentro da igreja. Então nós temos que saber de que os nossos irmãos têm a liberdade de decidir o sítio onde eles vão ficar. E quando eles tomam essa decisão, não quer dizer que são rebeldes, não quer dizer que são indisciplinados. O próprio pastor teme pela vida dos filhos, é por isso os filhos não estão aqui em Angola. É a maioria dos pastores que eu conheço, até o que tem uma igreja média, que só entra 300 mil mensais, os filhos estão fora. Nós estamos a amar o que é nosso e os nossos, e aquelas ovelhas que estão conosco, só estamos lhes fingir amar. Mas na verdade não estamos lhes a amar. O amor que estamos lhes a apresentar é só o amor da Bíblia, que está escrito na Bíblia. Mas o que está em nosso coração é só para o meu filho, é só para a minha esposa. Isso é um grave perigo. Amém. Eu disse, Uau. mesmo se for na minha igreja, tem alguém que se sente assim, pode sair, me deixa, vai procurar outro pastor. Deus vai te abençoar. Produção, hoje eu não quero saber de tempo, porque a conversa está tão boa que eu já não quero me sair daqui. Produção, me agendam o próximo encontro com o pastor, por favor, porque além de me ensinar, está a despertar o meu espírito, e não só, creio que está a despertar o espírito de muita gente que estão aí. Meu pastor, tudo quanto acabaste de falar, eu vivo isso, dia após dia. Não saio dali, não saí antes, porque para mim era uma questão de hábito, não é? Já nasci lá,
vamos só aguentar, vamos só aguentar. Mas, consoante o tempo, fui notando que, além da igreja nos colocar como uma maioneta de ganhar fundos, vamos pegar esse irmão porque produz bem na juventude. Vamos pegar esse irmão porque dirige a juventude ao nosso encontro. Eu fui notando que era necessário despertar a minha mente. Fui notando que era necessário eu procurar outros meios para despertar a mente dos outros. Razão pela qual está aqui o projeto. Glória a Deus. Com a intenção de despertar a outras Eu pessoas. felicito essa iniciativa. Amém. E tem muitos músicos, irmãos, amigos que eu conheço pessoalmente, saíram dentro das denominações e cantaram fora, mas quando entraram foram mal recebidos. Eu vou falar um caso, não criando aqui polêmica, de um irmão, o filho do Zua. Falo do filho do Zua. Em uma atividade que houve em minha igreja, só não vou citar aqui a placa da igreja para não, também não pagam para publicidade, não vou citar aqui a placa da igreja. Quando ele veio em uma atividade, olha, foi, eu acho que foi em uma inauguração, ele foi barrado e lhe meteram no meio do povo, as pessoas se encostavam, isso faz anos, se calhar 2018, 2017, se a memória não me falha. Eu senti mal com isso. Me senti mal. Porque, pode até cantar a música que ele canta, né? Mas é um irmão em Cristo. Muitos, não só também conheço alguém que saiu da igreja para fazer uma música, esse estilo aí dos rapazes que gostam aí, que começa mesmo já com confesso. E quando regressou para ensaiar no coral, o próprio líder do coral chotou o irmão. Porque o cabelo já era, o cabelo até o meu é mais ou menos, né? Não teve compaixão. Se ele cantando esse estilo ainda regressa na igreja, é porque há uma chama dentro dele. Essas são pessoas que nós devemos abraçar e lapidar. Mas a igreja criticou muito mal esse jovem e hoje em dia ele tem trauma de pisar na igreja. O que acontece, meu pastor, é o seguinte: quando as pessoas saem da igreja, têm medo de regressar na igreja, não porque o medo de regressar na igreja, porque as pessoas que estão na igreja não têm o mesmo prazer de receber essas pessoas. Como fica essa situação? Existem pessoas que já me solicitaram lá, não vou na igreja porque tenho medo. O líder, quando eu saí, o coral baixou, anda com uma raiva. Se eu entrar aí, parece que serei o próprio Satanás e ele Jesus. Ele Jesus, uau, é verdade. Como fica essa situação? Muitas das vezes, eu também desde já agradecer, deixa uma mensagem para os nossos líderes, principalmente da juventude, porque é uma coisa recorrente. Há semanas atrás eu acompanhei uma coisa do gênero. Então precisem ouvir. Esteja à vontade, meu pastor. Esteja à vontade. Eu sei que já pegaste o fio, lógico. Eu vou pegar no fio, começando para os próprios músicos. Entendam o erro que a igreja está a cometer hoje. Esse músico que está a cantar dentro da igreja, a formação que recebeu não foi dentro da igreja às vezes. Nós temos músico profissional que canta música gospel, mas a sua formação são instituições, digamos assim, do mundo, na nossa linguagem, que deram formação nesta pessoa e lapidaram o seu dom. E hoje, aquilo que ele aprendeu no mundo está a ser proveitoso na obra de Deus. Amados em Cristo, o Senhor Jesus Cristo, na sua oração sacerdotal, antes da sua morte, ele disse: Pai, não te peço que os tires do mundo, mas lhes livra do mal. Eles não são do mundo, mas não quer dizer que lhes tira já do mundo. Significa que nós estamos a viver no meio da sociedade e respeitando, assim como uma pessoa que não é da igreja respeita que você é da igreja, você que é da igreja tem que também ter respeito pela pessoa que não é da igreja. E a nos socializarmos com esse tipo de pessoa, o que acontece que a igreja não aprende? Se esse cantor for da minha família ou da família do pastor, é um bom exemplo. Inclusive os irmãos, quando ele vai vir na igreja, mesmo sendo mundano não convertido, como é da família do pastor, as pessoas vão tirar fotografia com ele. Mas se for eu,
aí ter contato com essa pessoa, as pessoas vão deduzir que ele já se desviou, que ele já estragou, que ele já destruiu. Em suma, o que é que eu quero falar? Amado, nós podemos nos relacionar com as pessoas que não confessam a nossa fé, sem nos contaminarmos. Nós podemos. Eu antes de vir no programa, eu acompanhei-te a ir atrás dos músicos e na verdade eu olhei, não, é esse profissionalismo que me convenceu de estar aqui no programa. Amém. Amém. Diria se está a entrevistar mundanos, e se fosse atrás de pastor, alguns pastores, os protocolos dos pastores iam te barrar. Alguns diáconos iam te falar, não entra. Mas esses famosos estão a deixar, me entrevista, estão a fazer publicidade do teu programa. Se ires numa igreja, ainda vão te perguntar, é de que igreja? Não estamos em nome da igreja. Não, qual é a igreja onde você é fulano? Não é dos nossos. Ele fala, seu pastor não tem tempo. E isso já nos aconteceu. Nós estamos a ser mais radicais do que o mundano. Por isso que eu disse que nós estamos a ser muito mais do que partido, mais do que um time de futebol dentro da igreja. Isso é o erro que nós, os líderes, estamos a incutir dentro da igreja. Líderes, me escutem bem. Eu sei que dentro da igreja, eu também, depois de ser líder, entendi que dentro da igreja não se espiritualiza tudo, mas tem administração segundo a matéria de liderança. Mas devemos entender que a igreja não é uma instituição apenas. Nós estamos a liderar a nossa igreja, como estamos a ter formação teológica, cursos de liderança, estamos a liderar a igreja mesmo só como instituição e não no sentido que ela tem de igreja. Então, pessoas que pensam diferente de você não é teu inimigo. Pessoa que saiu da tua igreja não é teu inimigo. Se você encontrar alguém da Testemunha de Jeová, da Católica, da IEBA, entre outros, respeita, é teu irmão. E que Deus abençoe a todos que nos acompanham. E que este programa não trabalhe para estar a favor de uma denominação atrás da outra, até porque ninguém ainda tem e pode afirmar com toda a convicção de que a minha é a única verdadeira. Podes ter a convicção que a tua é verdadeira, mas não podes ter a convicção que é única. Só Deus virá selecionar quais são as verdadeiras dele, assim também como nos servos de Deus. Eu fui numa igreja que eu admirei muito, que o músico daquela igreja, a maneira como se veste é mesmo mundano. Ele com aqueles bob, tipo rasta, com aquelas roupas e com aqueles nossos que é tradicional. Ele vem mesmo vestido assim da igreja. Eu tive a graça de encontrar esse irmão numa igreja de um pastor bem conhecido. Eu gostei muito de ver que o povo e o pastor respeitam aquele irmão, entendendo que essa indumentária que ele tem faz parte do seu profissionalismo. Ele está a representar aquilo que ele canta, aquilo que ele acredita e aquilo que ele é. Só que o que acontece é que nós dentro da igreja não temos respeito pelas pessoas. E usamos essa falta de respeito, o nome da religião, ou o nome da denominação, ou o nome até do líder, para não dar ou não atribuir o respeito que os outros seres humanos, que apesar de serem diferentes de nós, eles merecem. Amém. Muito obrigado. Amém. Ai. Epá, infelizmente temos que nos despedir, né? Já roubamos tanto nosso tempo. Se dependesse de mim, estaríamos aqui todo dia completo. Muito agradecido. É mesmo muito conhecimento desde já. Agradecer a presença do nosso pastor aqui e dizer que essa é a primeira das 999 vezes para fechar as 1000 vezes que estarás aqui. Glória a Deus. Então ainda vamos nos encontrar em muitas outras ocasiões com diversos temas. Deus abençoe o teu ministério, abençoe a tua família. Já muito obrigado por estar aqui. Quem vai deixar saudações, abraços? Esteja à vontade, aproveita a nossa câmera. Na verdade, câmera. eu queria aproveitar esse momento para fazer um pedido especial para doações para esse programa Fé Podcast. Na verdade, nós temos mantenedores dentro das igrejas e às vezes com recursos desnecessários. O que eu encontrei aqui dentro desse programa, você que foi tocado por tudo aqui que nós falamos, eu te convido depois a produção a passar o IBAN, de maneira a você a contribuir para que este trabalho que está sendo feito em nome de Jesus Cristo e que pode ser maior até do que uma igreja, possa ter então sustento e a capacidade de comprar os aparelhos que aqui se precisa.
há muita necessidade para que esse programa possa continuar. E eu te convido e peço encarecidamente, em nome do Senhor Jesus Cristo, dentro das tuas possibilidades, ajude e que Deus vai te abençoar. Esse é o meu apelo, é a minha saudação. Que Deus vos abençoe. Amém, amém, amém. Uau, uau, muito obrigado pela gentileza. Bem, estamos mesmo já na reta final, já praticamente esgotamos o nosso tempo. É o que vos falei, sou o Ângelo Joveto, o apresentador por excelência. Não esquece, deixa o teu like, vai, se inscreva no nosso canal, toca os sinos das notificações para receber os melhores conteúdos. Vai mesmo, toca lá mesmo, é o sininho que fica naquele canto, dá só lá um toque, vais receber os melhores conteúdos. Falamos para você praticamente meia hora. Estaremos com você na próxima semana. Conto com a tua presença. Continua a partilhar. Tem aí o rodapé, tem o IBAN, ajuda a causa para nós comprarmos o material para o melhoramento desse programa. Até já, shalom.